Olá, bom dia. Muito bom estar com vocês hoje nessa bela conferência. São 20 anos e esses 20 anos passaram muito rápido. A década de 80 foi uma década muito difícil por diversas razões. Foi, de uma certa forma, uma década perdida. O Brasil ainda no embate entre liberdades democráticas, ditaduras, diretas já não prosperaram, tivemos um governo Sarney, mas em 1989 acontece um fato que mudou o mundo, que foi a queda do Muro de Berlim. O capitalismo era uma coisa estranha, não só para os países do bloco soviético, mas também para as áreas de influência do bloco soviético. Nesse momento, nos Estados Unidos, nasce um movimento muito bonito, pouco lembrado, que se chama World Business Academy. O lema do World Business Academy era negócios para todos. Quer dizer, já colocava a necessidade das empresas olharem para o todo, para além do mercado, para além dos seus países, para além dos seus interesses corporativos. Mas é na década de 90 que o capital se torna realmente global e também as ONGs se tornam globais. Nós vivemos a emergência dos temas da humanidade, não mais fragmentados por países ou por blocos ideológicos. Nós passamos a ter uma consciência planetária e a economia se torna planetária. A questão dos direitos humanos se torna planetária, a busca pelo equilíbrio e pelos dilemas na área de saúde, saneamento e etc. se tornam planetários. Tivemos verdadeiros ícones nessa época, um deles bastante conhecido, o Schmidt-Heine, um empresário suíço que dizia que era impossível se prosperar num ambiente, era impossível se ter saúde nas empresas se os ambientes em que elas operassem fossem doentes. E começa a se discutir os protocolos mundiais que orientariam o comportamento das empresas. Nessa época, um grupo de empresários, participava do pensamento nacional das bases empresariais. Que saudades! Porque era lá onde nós tínhamos aproximadamente 300 empresários completamente diferentes, ideologicamente conflitantes, mas nós tínhamos um protocolo que orientava as nossas discussões de uma forma tão poderosa que o PNBE foi uma escola de uma geração inteira de empresários que acabou atuando nas décadas seguintes em diversas frentes. Uma delas, o Ethos. O Ethos nasce, então, em 98, com essa visão. Não basta mais o conceito de cidadania empresarial. Nós precisamos trabalhar com empresas que olhem, cuidem, influenciem a sociedade, na direção da justiça social, na direção da sustentabilidade. Então foi todo um período importantíssimo de transformação da mentalidade que orientava os valores empresariais. Isso foi muito positivo, entramos na década de 2000 com grandes mudanças, o Brasil passou a ter um governo voltado também para questões sociais, não que o governo Fernando Henrique não tivesse feito muitos avanços, mas o governo Fernando Henrique tinha que consertar um pouco a casa em função de toda a inserção do Brasil no mundo, e o governo Lula, com um pouco mais de tranquilidade, pôde se dedicar a uma agenda um pouco mais social. O Ethos faz uma parte, enfim, é uma parte indelével da minha vida. Eu fui um dos fundadores do Ethos, fui o segundo presidente do conselho, depois fui presidente executivo do Ethos, agora estou na posição novamente de presidente do conselho. E acredito que o Ethos, como o Olinto acabou de dizer, tem uma capacidade extraordinária de não só respeitar o debate democrático e a diversidade, mas conseguir incorporar a inteligência coletiva que existe no mundo corporativo para uma agenda de superação, para uma agenda de desenvolvimento. Chegamos
em 2005 e 2006, a Olinta lembra bem que o ethos antecipou o risco da corrupção. Na época não se tinha ideia do quanto de ativos a corrupção destruiria, o potencial de destruição de ativos que a corrupção podia representar. E a outra coisa que o ethos fez em 2006 foi o primeiro manifesto, que foi o manifesto da responsabilidade social para a sustentabilidade. E o ethos, sobretudo, tem sido uma escola, e é uma escola de superação. Não teve vida fácil para o ethos em todos esses 20 anos de vida, e em todas elas o ethos respondeu à altura dos seus princípios. O ethos sempre se movimentou pelos seus princípios, pela sua carta de ética e pelos seus valores, mesmo enfrentando gigantes como foi o confronto com a Petrobras no final da década de 2000, que resultou no afastamento do ethos da Bolsa de Valores, onde nós conseguimos fazer com que a Bolsa não permitisse a continuação da Petrobras no ISE, porque as práticas da Petrobras estariam destruindo o próprio ISE. E aí eu finalizo dizendo que não haverá possibilidade de avanços da sociedade civil organizada se não houver um protagonismo das empresas. Se lá no passado, final da década de 80, início da globalização, o lema do World Business Academy era a empresa cuidando do todo, a empresa olhando para o todo, mais do que nunca esse momento as empresas devem olhar para o todo. As empresas devem ser espaços de reflexão, não só sobre a sua atuação bem-sucedida no mercado, mas qual é a contribuição que elas podem dar na sua estratégia, no seu dia a dia, através dos seus funcionários, na discussão de valores, na parceria com organizações da sociedade civil que podem fazer a diferença. Nós, no mundo empresarial, tendemos a nos retrair diante de ameaças como, por exemplo, recessão econômica, e ficamos muito inseguros com a questão política. Mas está na hora de guardarmos os nossos medos, as nossas inseguranças de lado e nos perguntar o que, como empresa, como espaço de influência e poder na sociedade, podemos fazer para resgatar aquilo que é fundamental na democracia e mais, numa sociedade justa e sustentável. Acho que o ethos é esse espaço. O fato de estarmos aqui em centenas de pessoas mostra que existe esse potencial, ele está instalado e nós vamos precisar ativá-lo, e os próximos anos do ethos certamente será e terá esse compromisso com a sociedade. Muito obrigado a todos.